Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, aqui nos encontramos nesse momento de oração, pedindo a Deus graça e paz. Nesse dia 29 de julho, nessa segunda-feira, dia de Santos Marta, Maria e Lázaro, memória. Na casa de Betânia, o Senhor Jesus experimentou o aconchego familiar e a amizade de Marta, Maria e Lázaro. O Evangelho de João afirma que ele os amava. Marta ofereceu-lhe generosamente hospitalidade. Maria ouviu atentamente as suas palavras e Lázaro saiu de imediato do sepulcro sob a ordem daquele que aniquilou a morte. Em 2021, o Papa Francisco decidiu acrescentar a memória de Marta, seus dois irmãos, Maria e Lázaro. Muito bem, iniciando essa semana, nós vamos ouvir o Evangelho de João, capítulo 11, de 19 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, começando essa semana, quando a gente fala de Marta, Maria e Lázaro, nós estamos falando de uma vivência doméstica de Jesus, bem familiar, de uma amizade que João disse que Jesus os amava. É uma coisa muito pessoal de Jesus. Eles não são discípulos, não foram convidados para ser apóstolos, era a família que Jesus gostava de ir para descansar, para conviver, os amigos pessoais de Jesus. Os amigos pessoais de Jesus. Há uma visita em que Marta está muito ocupada com as coisas, viu? E Maria está atenta ao que Jesus está dizendo. Marta protesta: Escuta, você não vai pedir Maria para me ajudar, não? Só Marta, tu andas muito preocupada com seus afazeres, mas uma coisa só é necessária neste momento, e Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Por quê? Porque Maria reservou um tempo para escutar o que Jesus tem para ensinar. A gente pode ter muitas tarefas, muitos compromissos, muitas atitudes, muita coisa para fazer, mas a gente tem que às vezes reservar tempo para escutar algo para Jesus nos ensinar. Nós vivemos às vezes num mundo de muito tarefismo, de agendas, de compromissos, e corremos o risco de começar a fazer as coisas por fazer, rezar por rezar, pregar por pregar, falar por falar. E a gente não traz nem sempre o Espírito em relação a isso. Viu? E às vezes o nosso passado aparece como um monstro que nos tira do sério. Viu? Nos tira do sério, a gente acaba perdendo muita coisa na vida por falta talvez de equilíbrio, de conceitos, de forma de agir, um pouco mais de autocontrole. Mas a vida vai pagando e a gente vai pagando o preço de coisas que a gente faz ou de decisões que a gente toma. E a gente está no contexto do Evangelho de hoje, da morte de Lázaro. Lázaro morreu, Jesus fica profundamente comovido e o discurso entre Marta e Maria. Agora é Marta que toma a iniciativa de ir ao encontro de Jesus, Maria aquela que ainda continua sozinha em casa, no consolo. O diálogo entre Marta e Maria é uma busca da fé. A primeira frase: se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Praticamente, Marta joga a culpa da morte do irmão na ausência de Jesus. Se a presença de Jesus, se Jesus estivesse presente, a presença de Jesus garante a vida eterna. A sua ausência nos garante a morte. Marta disse: se você estivesse aqui, isso não teria acontecido.
Então, praticamente, ela responsabiliza Jesus pela morte do irmão. Ela coloca nas costas de Jesus a ausência de Jesus como sendo a responsabilidade da morte do irmão. Maria ainda é aquela que está lá precisando de consolo. Não foi ao encontro de Jesus. Apesar que, em outro momento, ela escutou Jesus. Lázaro, amigo que faz Jesus chorar profundamente, mas que obedece. Lázaro, Lázaro, saia, venha para fora. E Lázaro obedece. Então, nesse diálogo entre Marta e Jesus, nós temos essa dureza da ressurreição. O seu irmão ressuscitará. Para Marta, nos últimos dias. Para Jesus, não. A ressurreição vem na medida que eu creio, na medida que eu tenho fé em Jesus. E aí a ressurreição ultrapassa o tempo. Se há um tempo que todo mundo ressuscita, ou se nós vamos ressuscitando já na eternidade, no momento que a gente morre, ninguém se sabe. Ou pode ser as duas coisas. O fato é que nós estamos falando de algo fora do tempo e do espaço, mas que Jesus pede. Você crê nisso? Eu creio firmemente que tu és o Messias, aquele que deveria vir. Eu sei que ele ressuscitará no último, viu? Não, Lázaro ressuscitará. Viu? Lázaro é o último milagre de Jesus no Evangelho de João, uma preparação para a sua ressurreição. A diferença é que Lázaro volta a morrer. Lázaro sai do túmulo e volta a morrer. Jesus não pode morrer mais. Deus interferiu de tal modo que Jesus vai ao encontro dos seus e não pode mais ser eliminado. Não pode mais ser morto. Nós não temos mais poder de influenciar o ressuscitado. Por isso hoje a gente faz memória das nossas amizades, das nossas convivências, das pessoas que fazem parte da nossa vida, das casas domésticas que a gente pode ir se sentir à vontade, em paz, das pessoas que são amigos da gente, que a gente traz para a nossa vida e as mantém vivas e eternas. E mesmo que morram, a gente mantém elas vivas na nossa memória, no nosso coração, porque são pessoas importantes, são pessoas que amamos, são pessoas da nossa convivência que nos marca profundamente. Claro que muitos amigos a gente perde, a distância vai nos levando ao esquecimento, ao desaparecimento, à morte, à ausência, mas a presença sempre nos dá uma chance de uma vida que segue. Nesse diálogo entre Jesus e Marta, Jesus cobra dela a esperança da fé na ressurreição. Marta ainda é uma mulher em busca de alguma coisa. Maria é uma mulher que se entregou, não quer sair de casa. Lázaro é um homem que está enterrado, mas obedece à voz de Jesus. E a gente vai olhando para todo esse mundo que nós vivemos, para as nossas convivências, para a nossa capacidade de estar perto do outro, para a nossa vivência uns dos outros e pelas pessoas boas que fazem parte da nossa vida e da nossa história, pelas pessoas boas que fazem parte do nosso viver, pelas bênçãos e as amizades que é um dom de Deus, que Deus coloca entre nós, que nos ajuda a seguir em frente, que nos ajuda a prosseguir, que nos ajuda a ter esperança, calma, paz, que nos ajuda a suportar certas coisas na vida que às vezes a gente pensa que não daremos conta. Depois a gente descobre que acaba dando conta. Mas para isso a gente precisa se apegar a Deus. A gente precisa abrir o nosso coração. A gente precisa pedir a Deus que nos dê a sabedoria necessária para manter a esperança, manter a fé, manter a oração, manter o equilíbrio, manter esse diálogo com Jesus, porque nós somos seres em busca de crescimento, de maturidade, de fé, de compreensão, de dedicação. Nós estamos em busca de tudo isso. Por isso que Deus abençoe a todos nós, nos fortaleça na fé, cure os nossos corações, nos perdoe quando a vida não der certo, nos perdoe quando a gente não conseguir conviver bem, nos perdoe quando a fé não nos ajude a continuar caminhando, mas nos chame para fora dos túmulos e provoque a nossa fé, para que, alimentados pela fé, sejamos homens e mulheres à imagem e à semelhança de Deus. Um abraço e até mais.